Olá pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos. O tema de hoje são os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, a OAB tem batido muito em cima disso. De cara, chamo atenção para o seguinte aspecto: todos, mas todos os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e que na sua quase totalidade tem como vítima criança ou adolescente são, por certo, de ação penal pública incondicionada. Claro, além disso, com a lei nova de abuso de autoridade, inserido foi o artigo 227, letra A, lá no ECA, e diz o quê? Que quando o crime for praticado contra criança e adolescente por funcionário público, apenas incidirá contra ele o artigo 92 do Código Penal, ou seja, a perda do cargo da função pública, se ele for reincidente. E não importa aqui a pena em relação ao crime que gerou a reincidência. Muito cuidado, porque isso foi inserido com a lei nova de abuso de autoridade e como a gente está careca de saber, eu pelo menos, não é para rir, mas é verdade, né? A OAB sempre cobra aquilo que é novidade. Uma outra questão extremamente importante que tem caído bastante, o crime do artigo 238 do ECA. Por quê? É um crime bilateral. No caput prevê o quê? Caput prevê a conduta daquele que faz a promessa de venda do filho ou do pupilo. Conduta bastante grave. E é um crime bilateral por quê? Porque só vai se perfectibilizar esse crime, né? Porque alguém oferece para alguém outrem comprar o seu filho ou pupilo e porque outro vai comprar. Então, por isso que é um crime bilateral. Logo, o parágrafo único do artigo 238 pune, ao revés, a pessoa que oferece a paga ou a promessa de recompensa em relação ao filho ou pupilo que foi comercializado. Bastante grave isso, né? Ainda, a partir do artigo 240 do ECA, nós temos aqueles crimes que foram gerados pela CPI da pedofilia, sendo que no artigo 240 nós temos a punição daqueles que produzem as imagens pornográficas ou de sexo explícito, enfim, envolvendo criança ou adolescente. No 241, nós temos aquele que vende ou expõe à venda, é como lá na lei de drogas, esse material pornográfico envolvendo criança e adolescente, e muito cuidado com o 241, letra B, que pune o usuário do material pornográfico. Isso tem caído por quê? Porque se for de pequena quantidade, vou repetir, em relação ao usuário, se for de pequena quantidade, o material apreendido, esse pornográfico envolvendo criança ou adolescente, o juiz deverá reduzir a pena entre 1 a 2 terços, ok? Depois o artigo 241, letra C, que na verdade é uma montagem, é um Photoshop. A criança ou adolescente, eles não estavam lá, mas como se cria esse ambiente, isso num futuro pode suscitar, pode cooptar mais pessoas que se interessem por ver essas imagens horrorosas. Então, prova maior ainda, que a OAB já perguntou, certo? É que, claro, importam os adolescentes e crianças que estejam naquela cena, naquele momento. Mas muito cuidado, galera, a tutela, ela é transindividual. Ou seja, esses crimes tutelam a pluralidade, todas as crianças e adolescentes, ainda que eles não tenham feito parte dessas imagens naquele momento. Tanto que a OAB já fez uma pergunta, mas as vítimas não representaram. Primeiro, que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada no ECA. E segundo, daí dizia que as vítimas não tinham sido identificadas. É irrelevante isso. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos tutelando um bem transindividual, como acontece na lei de drogas. Não interessa quantas doses, desde que no mesmo contexto temporal, você vendeu a um usuário. Por quê? Porque a lei não está preocupada, a lei de drogas, com a saúde do usuário e muito menos com a saúde do traficante. O que se tutela ali é um bem coletivo, transindividual, um bem único, que é a saúde pública. Ficou bem claro isso, tranquilo?
E, por fim, ainda chama atenção do artigo 241, letra E de Equador. E por quê? Porque ali está o cerne desses crimes, a norma que nós chamamos de cunho explicativo, ou seja, que diz claramente o quê? Que somente serão punidas as condutas anteriores, que vão dos artigos 240 a 241, letra D de Dinamarca, do ECA, se e quando houver a exposição de forma pornográfica da genitália de crianças e adolescentes ou de cenas de sexo explícito ou pornográficas. E, por fim, um outro crime que tem caído bastante é o crime do artigo 244, letra B de Brasil do ECA, a corrupção de menores. O que chama atenção aqui? Também não importa, claro, só aquele menor que esteja lá praticando o crime. A tutela é coletiva, é um crime formal. Então, o que vão colocar no enunciado? Como já colocaram, o adolescente era ficha suja, então você não pode corromper o que já está corrompido. Não, porque a súmula 500 do STJ diz o quê? Que o crime do artigo 244, letra B de Brasil, do ECA, é um crime formal, ou seja, ele se consuma independentemente de o menor, a vítima, certo? Já ter praticado outros ou não atos infracionais, ok? Essas, então, as grandes dicas dos crimes do ECA, ok? Um beijo muito grande a todos e até a próxima.